Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabi e esse é o Retrato da Leitora. No vídeo de hoje eu vou mostrar os 12 melhores livros de 2024, com menções honrosas, aqueles que não figuram na lista principal, mas que foram leituras que eu amei fazer, que me transformaram e que fizeram meu ano muito melhor. Esse ano eu li 111 livros, o que foi mais do que eu esperava, né? Eu sempre espero ler em volta de 90, 100 livros, mas esse ano eu li um pouquinho mais. Priorizei a leitura, né? A leitura foi um trabalho para mim em 2024. Fiz muitas leituras por prazer, mas também peguei muitos livros que eu li para autores e isso foi muito bom. Tem muitas leituras incríveis que eu fiz dessa forma, então fiquei bem feliz mesmo. Eu vou mostrar primeiro os 12 livros e eu vou mostrar na ordem do livro muito bom até aquele que foi realmente meu favorito, meu top 1. Vou mostrar o top 3, né? Mas vamos começar pelo 12º livro nessa lista, que é Baumgartner, do Paul Auster. Esse foi meu primeiro Paul Auster, foi meu primeiro livro do autor, apesar de ter outro livro dele na estante. Esse é um lançamento, foi lançado pouco antes do Paul Auster falecer. E eu fiquei muito surpresa com esse livro. Ele conta a história do Baumgartner, né, que é um idoso, um professor de filosofia, muito querido, né? Ele perde a mulher há alguns anos atrás, há quase uma década. Ele tem 71 anos, né? Então ele tá lutando ali sozinho para superar a morte da esposa, porque ele era totalmente, completamente apaixonado. Então é um choque para ele quando ela vem a falecer de uma forma muito abrupta, né? E ele faz amizades de uma forma muito inesperada, assim, e quem sabe se apaixona de novo. E é muito delicinha acompanhar a história desse senhor Baumgartner. Ele tem muito carisma, então é um livro que eu recomendo demais para todos. É um livro curto, mas que me emocionou muito. Em 11º lugar ficou O Cisne de Vidro, do Claudinei Sevignani. Saiu pela Urutau. Esse livro aqui é um livro nacional e foi um livro que eu li em parceria, né, com o autor. E, gente, que livro magnífico! Eu fiquei totalmente surpresa, surpreendida. Eu não esperava me ver totalmente apaixonada pela escrita, pelo estilo do Claudinei. É um livro muito sensível, ele vai falar sobre esse personagem que não é de todo confiável, a gente não sabe muito sobre ele, mas ele perdeu o irmão e ele não lembra o nome desse irmão, e a cada vez mais a memória dele vai ficando mais comprometida quando ele parte numa viagem para um dos lugares em que ele teve mais memórias com esse irmão. Então ele vai atrás do nome desse irmão, né? Ele que perdeu. Aqui atrás diz: o nome desaparece. Então é isso, o nome desaparece. É um livro meio fantástico assim, mas com os pés mesmo no real. Aí tem uma citação aqui que diz: seu nome foi sumindo aos poucos sem que eu me desse conta. Quando percebi, o buraco era grande. As lembranças se desgastaram como pedras que se atritam no fundo do rio. Passei a fazer esboços e a projetar cenários possíveis. Hoje seu nome mudou.
e ele vai inventando nomes aí para esse irmão de uma forma muito bonita e uma escrita maravilhosa. Leiam Cisnes de Vidro, que é um livro incrível. Em 10º lugar, mais um livro nacional fez essa lista. Amanhã Tardará, do Pedro Jucá, também possui uma escrita extremamente sensível e tocante. Eu amei esse livro, amei a experiência de leitura. É a estreia do Pedro Jucá no gênero romance. Eu já tinha lido um livro dele de contos e já tinha ficado apaixonada pelo estilo, mas Amanhã Tardará é um livro que surpreende demais. É um livro que eu chorei, sabe? Uma coisa assim incrível. Ele conta a história desse personagem que ele tem que voltar para o vilarejo, para a vila onde ele morava, passou a infância, a juventude, que é um lugar bem remoto, né? Porque o pai dele está muito doente. E assim que ele volta, ele é confrontado ali pela presença da mãe e da irmã, que a gente imagina que aconteceu alguma coisa muito séria para ele ter ido embora, e a gente não sabe bem o que aconteceu, e aos poucos isso vai se revelando pra gente. Então é um livro muito bonito e muito triste e trágico, mas eu recomendo muito Amanhã Tardará, do Pedro Jucá. Esse aqui saiu pela Tusquets, que é um selo da Planeta, né? E lindo demais esse livro, gente. Leiam. Em 9º lugar ficou Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellors. Gente, eu li 2 livros dessa autora, né? Os 2 livros que ela publicou, que é esse e Blue Sister, né? Irmãs Blue, no caso. Eu amei os 2 entraram para os favoritos. Então, Cleópatra e Frankenstein tá aqui para representar a autora, porque que surpresa maravilhosa. Esse foi um dos primeiros livros que eu li no ano e foi pedrada, assim. Não é um livro... Eu achei que fosse um livro mais bobinho, mas eu não achei bobinho. Eu achei um livro que leva muito a sério os assuntos que ele se propõe a tratar. É um livro que fala sobre relacionamento, sobre família, sobre amizade, sobre passagem de tempo, sobre amadurecimento. Então é um livro muito completo, muito complexo também e muito bonito. Eu amei a escrita da Coco Mellors, acho também muito sensível, eu adoro escritas sensíveis e é um livro muito belo. Então eu recomendo muito essa leitura aqui. Em 8º lugar ficou outra surpresa desse ano, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman. Esse livro aqui eu tinha tentado ler em outros anos, mas não tinha conseguido avançar na leitura. E acabei pegando esse ano, assim, bem despretensiosa, para ver se eu conseguia avançar. E eu me vi presa nessa história, é uma história muito marcante. Eu conto a história dessas mulheres, são 40 mulheres que vivem presas num balcão, numa jaula, no porão. E por muitos anos elas não se lembram de nada, não se lembram como foram parar ali, vivem só elas, são guardadas por esses homens, né, esses soldados, mas não podem se comunicar, elas não podem chorar, não podem fazer nada, não podem, não tem roupa para elas, então elas fazem as próprias roupas com o tecido que eles dão e a própria comida também elas fazem. Então, não podem brigar, porque senão levam chicotadas. É um livro pesado nesse sentido, mas que a protagonista, que é uma criança, quando o livro começa, ela começa a se questionar, né, o porquê delas estarem ali, o porquê dela não poder falar com o homem
que acaba sendo a obsessão dela, né, ter um contato com algum desses soldados. Então, um belo dia, esse porão se abre, os homens correm, vão embora, mas esquecem a chave da jaula lá na fechadura. E elas conseguem sair e acabam fazendo uma peregrinação para ver se encontram outras pessoas e passam a vida nisso. E, enfim, o resto é história, mas é um livro que eu recomendo demais, muito bem construído. Leiam. Saiu pela Dublinense e esse aqui saiu pela Astral. Outro livro magnífico, um livro curto, Pequenas Coisas Como Estas, da Claire Keegan. Livro maravilhoso, singelo, bonito, mas forte. Ele vai abordar esse personagem que é o Bill Furlong, e ele é um comerciante de carvão na Irlanda, tá? Em 85. E um dia ele vai fazer uma entrega nesse convento e acaba se deparando com uma cena ali muito chocante, e a partir disso essa história se desenrola. É um livro curto, então eu não vou entregar muito, mas ele começa a questionar a sociedade em que ele vive e como as pessoas fecham os olhos e ignoram realidades difíceis só para continuar vivendo a vida medíocre delas, sem se preocupar com outras pessoas. Então é um livro muito intenso e que eu li muito rápido, porque a escrita é uma delícia. Recomendo muito Pequenas Coisas Como Estas. Sexto livro dessa lista é A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Tinha que ter Rosa Monteiro, né? Se eu leio Rosa Monteiro em um ano, esse livro vai aparecer nos melhores do ano, porque eu sou apaixonada pela escrita dessa mulher. A Louca da Casa é um livro que as pessoas estão comprando como um livro de romance, só que para mim ele é uma autoficção, é um livro mais de memória do que qualquer outra coisa, e um livro sobre escrita mais que qualquer outra coisa, né? Processo artístico. A Rosa Monteiro se propõe a falar muito disso, né? Inclusive a loucura não está só nesse livro aqui dela, ela aborda esse tema muitas vezes, sobre como a gente precisa sair da nossa concha para alcançar novos movimentos, novas artes, novas possibilidades de arte. Então, é um livro que ela se propõe a isso, e ela vai falar sobre algumas personalidades da literatura, da arte. Vai falar sobre livro também, então tem um quote aqui muito interessante que diz: enquanto se mantém no limbo rutilante do imaginário, enquanto são só ideias e projetos, os livros são absolutamente maravilhosos, os melhores livros que alguém jamais escreveu. E é depois, quando vão sendo pregados na realidade, palavra por palavra, como Nabokov pregava as coitadas de suas borboletas sobre a cortiça, que se transformam em coisas inevitavelmente mortas, em insetos crucificados, por mais que sejam recobertos por um triste pó de ouro. A escrita da Rosa Monteiro é fenomenal, esse livro é fenomenal, saiu pela Todavia com essa capa magnífica, então leiam, tá? Leiam Rosa Monteiro, independente do título, é uma experiência maravilhosa sempre. O quinto livro, gente, acho que já estamos no quinto livro, né? No quinto lugar ficou A Consulta, Katharina Volkmann.
Gente, esse livro aqui foi um sonho febril, foi sabe? Foi uma coisa assim que inesperada, eu não esperava gostar tanto desse livro. Que livro maravilhoso, que escrita linda, que corajosa a Catarina Walkmer, que, nossa senhora, ela fala de coisas aqui que eu fiquei, gente, eu tô lendo isso mesmo. Então, esse livro aqui, ele fala sobre essa paciente que está num consultório, é uma jovem, e um consultório desse homem judeu. Ela é alemã, só que ela tá morando na Inglaterra, né, em Londres, na Inglaterra, mas foi nascida e criada na Alemanha. Então ela começa com as pernas abertas no meio da consulta, esse monólogo aqui curto de 104 páginas, contando da sua vida, da sua memória, das suas experiências sexuais, suas experiências com outras pessoas, com relacionamentos, com a família, com ser alemã, com os horrores, né, que a Alemanha fez e que aconteceram na Alemanha, e enfim, e ela conta isso para esse médico judeu, né? E ela cita isso várias vezes, que está falando com um judeu e que, enfim, tem uma passagem aqui que tem várias passagens, é difícil escolher uma, mas ela vai falar: e sempre tive a sensação de que devia estar vendo algo diferente do que realmente via, como se existisse uma coreografia secreta que tivessem ensinado a todo mundo, menos a mim. Então fui adiante, aos trancos e barrancos, tentando encontrar aquele ritmo misterioso que ligava as pessoas a seus desejos. Livro forte, corajoso, incrível. Leiam esse livro. Eu tô lendo outro livro da autora que foi lançado esse ano. Esse aqui é mais antigo. Tô lendo A Ligação. Em quarto lugar, é um livro que eu nem terminei de passar as marcações porque eu li o e-book, mas é a trilogia de Copenhague, Infância, Juventude e Dependência, da Tove Ditlevsen, ou Ditlevsen, que é essa autora, que esse é o primeiro livro dela publicado aqui no país. E, gente, é um livro muito forte. Eu acho que esse ano foi marcado por leituras difíceis, assim, nas temáticas, né? A gente acompanha essa Tove na infância muito pobre, vivendo com pouco, e daí ela começa a sonhar, né, com uma realidade diferente. Na juventude, a gente acompanha ela numa série de empregos que claramente não foram feitos para ela. Ela tem uma veia artística muito pulsante, então a gente acompanha ela nos relacionamentos, nos primeiros relacionamentos, a gente acompanha isso tudo até que chega o momento dos casamentos dela, né, que são falidos, e ela acaba se casando depois com um médico que vicia ela em medicamentos. Então, por isso, dependência, ela se torna uma dependente em medicações que são entorpecentes, né? Então, tá aqui um livro extraordinário, muito bem escrito, são memórias, então a gente tem que lembrar que não é ficção.
Mas é assim um livro que me marcou demais esse ano e tinha que estar aqui. E eu com certeza vou reler mais madura no futuro. Acho que eu vou ver coisas aqui que eu acabei não vendo tanto. E agora vamos ao top 3 de 2024. O terceiro livro, o terceiro lugar, Filho Nativo, do Richard Wright. Nossa, eu nem sei o que falar sobre esse livro. Eu vou deixar linkada a resenha dos que tiverem resenha e eu recomendo que vocês leiam a resenha que eu escrevi para esse livraço aqui, porque eu não tenho mais palavras para descrever o quão intenso, forte, corajoso e difícil é essa leitura. Gente, esse livro aqui é uma coisa que de outro mundo, é muito... Ele faz a gente pensar e refletir sobre coisas que, nossa senhora, me deixaram abismada. Eu fiquei em estado de choque lendo esse livro, porque acontece cada barbaridade aqui, gente, que leiam, mas tem gatilhos, é um livro muito forte, é um livro muito difícil e complexo. Mas eu recomendo porque é uma experiência única e vai marcar leitores de diferentes formas. Então leiam. E o top 2 foi muito difícil porque no começo desse ano eu li o maravilhoso Cupim, da Laila Martinez. Esse livro aqui é maravilhoso, a escritora de Madrid, ficção espanhola, né? Esse livro aqui ele vai contar mais ou menos a história de uma casa que abriga essas duas mulheres, uma avó e uma neta. E é uma casa que deixa muito claro os seus sentimentos em relação às coisas. E uma casa que guarda segredos sangrentos, que guarda ali mistérios. Então as moradoras precisam lidar com o temperamento da casa, mas claro que não é só isso, tem muitas críticas ao patriarcado, a como as mulheres são subjugadas. Então é um livro que eu recomendo fortemente para vocês lerem. Eu marquei muita coisa e a escrita da Laila é uma escrita muito incrível. Então aqui tem essa citação. Eu já disse a vocês, desta casa ninguém vai embora. Estamos presos aqui, nós e as sombras. Minha mãe dizia isso. Estamos presos aqui até que nos levem, me dizia. Até que nos leve. Quem quer que saia pelas casas espantando os mortos para que se vão com os santos. Leiam Cupim, saiu pela Alfaguara. Acabei não dizendo os outros, mas são todos da Companhia das Letras. E o melhor livro de 2024, não podia ser diferente. Quem me acompanha já deve saber qual é. Intermezzo, da Sally Rooney. Gente, eu fiquei apaixonada por esse livro desde a primeira página. Foi o livro mais aguardado do ano, porque eu amo Sally Rooney. Eu já li os livros dela, os 3 outros que foram publicados, mas esse foi o que eu mais amei, porque é um livro mais maduro, eu acho, né? Um livro que trata de assuntos um pouco mais pesados, talvez. É uma história de 2 irmãos, o Ivan e o Peter. Eles estão vivendo o luto do pai, né, que faleceu, e eles acabam se desentendendo, né, eles
não tem uma relação muito próxima. O Peter é mais velho, ele tem um relacionamento ali com duas mulheres, uma bem mais nova que ele. E o Ivan, ele tá se descobrindo ainda, ele é um jovem prodígio no xadrez. E ele acaba se apaixonando por uma mulher mais velha que ele. Então é um livro sobre relações amorosas, relações familiares, sobre luto, sobre descobertas, sobre redescobertas, sobre amor em diversas formas. E esse livro aqui é extraordinário, escrita belíssima, um livro belíssimo, muito bem escrito, e simplesmente maravilhoso, eu amo. E o melhor livro, quando eu estava na metade, eu já sabia que ele estaria aqui, porque sensacional, a escrita é sensacional, a história é sensacional, e é tão simples, né? Uma história de luto, uma história que podia, né, ser abordada de diversas formas, mas a autora, ela escreveu de uma forma muito única e brilhante. Eu achei esse livro brilhante e leiam, deem uma chance. Eu sei que não é um livro que tem agradado a todo mundo e é normal, né? Muita gente não curte o estilo da Sally Rooney, mas eu adoro e eu recomendo fortemente Intermezzo para vocês. Leiam, 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 leiam. E foram esses os 12 melhores livros do ano. Mas eu tenho algumas menções honrosas antes de fechar esse vídeo. Começando com Com Terra, da Dolores Reis, tradução da Elisa Menezes. Esse livro da Moinhos, que conta... Eu não vou contar o plot desses livros de menções honrosas, mas é um livro muito bom que eu recomendo fortemente. Esse livro foi até censurado recentemente, né? Teve um burburinho em cima dele. A autora é argentina e eu recomendo muito Come Terra, um livro muito bom. Um livro que me surpreendeu muito na nossa literatura é Para Não Acabar Tão Cedo, da Clarice Freire. Gente, que livro maravilhoso é esse! Muito bom! Ele quase ficou no top 12, né? Porque é um livro extraordinário, narrado pelo tempo, uma coisa mais poética, maravilhoso. Esse aqui me surpreendeu de estar na lista, mas é o Livro Branco da Han Kang, que recentemente recebeu aí o seu Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra, né? E ela é uma autora que ainda está escrevendo. Eu já li os outros 2 livros dela, A Vegetariana e Atos Humanos. Esse livro aqui me tocou particularmente, ele me fez pensar muito. É um livro que aborda a cor branca, né, para se referir ao luto e aos sentimentos aí mais fortes e mais difíceis de serem abordados. Então, tá aqui o Livro Branco. Aí, o único livro em inglês que eu li foi do Murakami e foi uma leitura sensacional, um livro de contos, First Person Singular, que é um compilado aqui muito bacana de histórias únicas. E a escrita do Murakami sempre me impressiona, né? Porque é algo muito simples e ao mesmo tempo tem uma originalidade e uma particularidade, uma coisa assim, uma marca, né? Então, super recomendo, já foi traduzido aqui para o português. Livro de não ficção, eu li alguns bacanas. Sem Tempo a Perder, da Ursula Le Guin. Eu amei esse livro, é um livro de ensaios, reflexões sobre o que realmente importa, recomendo muito, saiu pela editora Goya. Não podia faltar Annie Ernaux, também quase ficou no top 12, mas dos livros dela,
Eu gostei tanto desse aqui, gente. Ele é um livro que vai falar sobre mãe, sobre relação com a mãe, e isso sempre me toca, né, de uma forma muito forte, assim, muito, né? Então, eu recomendo muito Uma Mulher para vocês, um livro que fala sobre luto. James Baldwin me surpreendeu com Da Próxima Vez o Fogo, esse livro aqui que possui 2 textos. Uma reunião, né, de 2 textos, uma carta que ele escreveu para o sobrinho e um texto que ele vai falar sobre religião, que se chama Ao Pé da Cruz, Carta a uma Região de Minha Mente, e ele vai abordar como ser um escritor negro em um país, em uma sociedade extremamente racista, um homem que gosta de outros homens, um homem que escreve, um homem sensível, um homem, enfim. E fala sobre religião, sobre a relação dele com a religião. Também escrevi uma resenha, um post curto sobre Da Próxima Vez o Fogo. Foi um livro que me marcou, que eu chorei lendo. E é um livro bem curtinho, então recomendo. E para representar os livros do John Fosse que eu li esse ano, A Casa de Barcos foi uma leitura sensacional. É um livro bem... não é difícil, mas é mais complexo. É um livro diferente. E eu amei esse livro, um pouquinho mais longo do John Fosse que eu li. Eu li poesia dele, li peças dele esse ano. E foram experiências muito maravilhosas. Mas eu selecionei aqui A Casa de Barcos. E a melhor releitura, e acho que a única releitura que eu fiz, foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Gente, esse livro aqui, quando eu li pela primeira vez, eu gostei muito dele, eu achei uma leitura sensacional, mas ele não tinha me tocado ali de uma forma muito, sabe, muito forte, assim. É um livro muito bom, muito bem escrito, mas eu esperava ser arrebatada, e nessa segunda leitura eu fui arrebatada. Gente, que livro maravilhoso, incrível. Ai, gente, que história magnífica, que final aterrador. Os vários símbolos que a autora coloca aqui para representar o Chile, e simplesmente sensacional esse livro. Eu achei de uma beleza ímpar, simplesmente maravilhoso. Uma das melhores leituras do ano. Deveria estar no top 2, no top 3, porque simplesmente genial. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E foram esses todos, o vídeo ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, é muito importante, de curtir esse vídeo. Foi um ano de leituras que me marcaram, né? Já cansei de falar isso. Mas foi um ano realmente bom de leituras, que eu aproveitei bastante. E eu espero ler livros tão bons quanto em 2025. E desejo a todos vocês uma virada de ano, um novo ano maravilhoso, um novo ano cheio de realizações, de conquistas, de saúde, felicidade, amor, prosperidade. Que vocês possam continuar me acompanhando e ler livros, porque ler livro é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, né? Mesmo que ler um pouquinho ali por mês, um pouquinho só, já faz uma diferença enorme. Então, é isso. Muito obrigada a quem continua aqui nesse canal, apesar, né, de que eu tô postando pouco, mas eu vou voltar agora, tô voltando, né?
E é isso, muito obrigada pela companhia. Me acompanhem no Instagram, @retrato da leitora, todas as resenhas estão por lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, agora em 2025. É isso. Beijos.